uma vez, com a sessão agora do dia 3 de junho, na parte da manhã, destacando aqui a presença, além dos conselheiros titulares, já chamados aqui, todos presentes, e o do conselheiro suplente Dornelas, que entrará no lugar do conselheiro Caio, para 2 processos que eu darei prioridade nesse momento, que é o número 37 e 38 da pauta, Auto Ônibus Nardelli, cuja conselheira, relatora, é a Lívia Germano, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos e começando mais um dia de sessão. Conselheira, relatora, por favor, pode começar com os processos, com o processo 37, que é um paradigma, e o 38 é um repetitivo, tá? Oi. As partes que estão grifadas em cinza são as que vão sair para uniformização de paradigma. Eu deixei só para eventual consulta de quem tiver mais curiosidade. Então, o som está muito baixo, Lívia. Você pode falar mais perto? Tem que aumentar aqui também. Melhorou? Foi. Recurso especial da Fazenda, contra acórdão que, por unanimidade de votos, cancelou o débito equivocadamente informado na DECOM pelo contribuinte. A Fazenda inicialmente entrou com embargo de declaração contra a decisão, alegando uma omissão de manifestação. Eu acho que ainda vai ficar ruim na gravação, Lívia. Só se eu tentar tirar o fone. Acho que tem que chegar mais perto. Eu também estou pertinho do meu. Não, ontem estava bem. Deixa eu ver. Melhorou? Está diferente de ontem. Hoje está mais pesado. Então, sob a alegação de que a questão de tempestividade do pedido de cancelamento da decisão. Não dá para ouvir nada, Lívia. Que coisa! A mesma coisa. Deixa eu ver. Onde que é o áudio desse computador? É aqui? Isso! Bom. Tinha um problema físico. Tá, vamos lá. Eu tenho uma coisa que cobre a câmera, sabe? Tava na frente. Então, vamos lá. O recurso da Fazenda contra o acordo do Conselho que deu, por unanimidade de votos, decidiu pelo cancelamento de débito equivocadamente informado em declaração de compensação pelo contribuinte. A Fazenda inicialmente ingressou com embargo de declaração, questão de omissão de manifestação acerca da tempestividade do pedido, e eles foram rejeitados por despacho, sob o fundamento de que não houve o pedido de cancelamento. Então, não haveria que se falar em intempestividade do pedido de cancelamento da DECOM. Transcrevo aqui o relatório da decisão recorrida. Em síntese, ela exonerou o crédito tributário constituído pelo contribuinte, mediante a confissão contida na compensação, com o seguinte fundamento. Não há compensação em litígio. O que se discute é o pedido de cancelamento do débito informado na compensação, uma vez que a própria recorrente reconhece o equívoco na apresentação da PEDECOM. Considerando que o débito informado tem natureza de confissão de dívida, se esse não for cancelado, seguirá para a cobrança. Ocorre que a diligência solicitada confirmou que os montantes informados em DCTF, em sintonia com os equívocos cometidos, são incongruentes com a escrita contábil e fiscal. Além disso, atestou que os débitos de estimativa originados pela apresentação dos PEDECOM dos processos analisados são inexistentes, incluindo do presente processo. Portanto, não há que se dar prosseguimento à cobrança do referido débito. A Fazenda alega no recurso especial a questão de não haver previsão legal para cancelamento de PEDECOM por iniciativa do contribuinte nesse caso específico. Ela fala que há, como tem na IN, mas não nesse caso de equívoco. E colaciona 2 paradigmas que consideram que não merece ser acolhido o pedido de cancelamento de compensação formulado pelo contribuinte. Foi dado seguimento ao recurso, e a contribuinte apresentou contra-razões questionando exclusivamente o mérito. É o relatório. Passando ao voto, eu acato as razões do presidente de Câmara para conhecimento do recurso, não houve questionamento, a questão até é bem de direito mesmo, né?
Então, o mérito é definir se, no caso de apresentação de DECOMP com alegado erro de preenchimento quanto ao débito, se é possível cancelar tal débito em sede de processo administrativo, instaurado a partir da decisão que não homologa a compensação. Compreendo que sim, que a análise da DECOMP está inserida no processo administrativo fiscal, que visa a determinação e exigência de créditos tributários da União. O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade da própria autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos em declaração que ela verifique pelo seu exame, o artigo 147, parágrafo 2º. O fato da unidade de origem poder reconhecer o erro quando da realização da cobrança do débito não significa que tal proceder seja de competência exclusiva daquela autoridade. A manifestação de conformidade está inserida no rito do Decreto 7235. A CAF tem competência para cancelar um débito indevidamente lançado no auto de infração, eu entendo que ela também tem competência para cancelar um débito erroneamente confessado em DECOMP. Em ambos os casos, estamos diante do contexto do processo administrativo fiscal. Transcrevo aqui uma declaração de voto da conselheira Edeli num caso meu de retificação de DECOMP, em que eu fui muito na linha de se a administração puder cancelar, ou se eu for verificar o erro material tal, ela fez essa declaração de voto e eu achei muito pertinente, concordo com ela e transcrevo aqui. Tento sintetizar só. A DECOMP é autocomplexa, por meio do qual o sujeito passivo afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação, despacho decisório, também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou inexistência do direito creditório, declarado pelo contribuinte, quanto a exigibilidade total ou parcial do débito compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de conformidade para contestar a não homologação total ou parcial da compensação, seguindo o rito segundo o decreto 7235 de 72, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo as autoridades julgadoras e integrantes do contencioso administrativo especializado competentes para apreciar seus argumentos, seja no aspecto do crédito quanto do débito. Essa declaração de voto da conselheira Edeli foi feita um pouco mais no contexto de se o CARF teria competência para analisar esse tipo de alegação. Mas eu entendo que é pertinente aqui, fiz o meu resumo exatamente para isso que eu entendi que está lá. Transcrevo aqui a declaração de voto. Passando para o final. No caso dos autos, depois de transcrever, né? O julgamento, inclusive, foi convertido em diligência e, por meio dessa, as autoridades fiscais puderam confirmar o alegado erro do sujeito passivo, tendo sido apurado que os valores devidos de RPJCS por estimativa, no ano calendário de 2003, de acordo com a escrita contábil e fiscal do sujeito passivo, foram efetivamente pagos. Nesse sentido, mostra-se correto o entendimento do acórdão recorrido quando reconheceu tal circunstância e cancelou o débito em questão. Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda. Conselheiro André já tem condições de votar o processo? Então, vamos lá. Bom dia para todos. Estão ouvindo? Só uma checagem. Tá bom. Sim. Sim, tá. Acompanha a relatora, mas pelas conclusões, ela até, de maneira muito clara, ela cita o precedente, o 004-642, né, adotando um racional ali colocado pela doutora Edeli, do qual eu concordo, mas eu concordo com a sua aplicação dos precedentes autos e não naquele precedente, até porque entendo que o processo de reconhecimento de direito creditório, ele trata do débito, quer dizer, ele trata do crédito, do reconhecimento do crédito, e não do débito ali que já está confessado, tá? Então, eu parto dessa premissa, certo? Só que nos presentes autos aqui, o que se observa, pelo que pude inferir aqui da leitura do recorrido e do voto da relatora, é que esses débitos já confessados já foram extintos, né? Já não estão, então, assim, na realidade aqui, perdeu-se o objeto da própria DECOMP, né? Quer dizer, eu estou com um débito informado, né, em DECOMP, mas cuja extinção já ocorreu de outra maneira. Então, é por essa perda de objeto que entendo ali que acompanha a relatora pelas conclusões aí pelas conclusões, tá? Então, é isso, ó, presidente. Ok. Conselheira Edeli?
Peço desculpas por talvez conturbar um processo, uma questão que a gente já decidiu e acaba tendo que agregar essa complexidade, porque esse grupo de processos dessa contribuinte foram muitos processos, e eles foram, só esses 2 que estão em pauta que tiveram segmento. Os outros já teve o segmento negado em exame de admissibilidade, e eu participei desse exame à época. Então, no meu entender, não há divergência, né? Eu sei que a Lívia não apreciou porque não houve contestação, né? Mas eu coloquei aí na pasta o meu despacho, né? A análise que eu fiz à época para confirmar a negativa de segmento em relação aos demais, e o que acontece é que o paradigma 103, 23, 143, ele não tem nenhuma semelhança com esse. O contribuinte estava pedindo o cancelamento da compensação porque ele tinha se sujeitado a uma multa isolada por compensação indevida. Então, ele queria que cancelasse aquele pedido de compensação para reverter a conduta dele que tinha sido apenada. E aí a resposta foi: não pode ser cancelada a DECOMP, né? Até porque já tinha sido iniciado o processo de verificação, né? Já havia sido imputada a penalidade. E o segundo paradigma, o 1801-426, ele teve embargos depois, e o que acontece é que tem uma primeira parte em que se diz que eu não posso cancelar a DECOMP, mas depois a autoridade julgadora prossegue na análise e reconhece que o débito não existe, né? Então, ela na verdade, ela se conduz, a corda é convergente com o recorrido, né? Então, ela admitiu a correção de erro material, só não entendeu, ela admitiria a correção de erro material, não o cancelamento da DECOMP, mas admitiria a correção de erro, e, no caso, ela manteve porque não havia prova suficiente para cancelar. Então, só peço desculpas para divergir no conhecimento, né? No mérito eu acompanho, né? O entendimento já conhecido, mas eu divergi no conhecimento. Doutora Andréa, quer voltar à questão do conhecimento, ou o senhor acompanha a relatora, ou a relatora quer falar alguma coisa sobre conhecimento? Não, eu realmente não analisei o conhecimento, não foi contestado, e o bloco de matérias da mesma coisa. Acompanha, doutora Andréa? Não escutei bem. Acompanha a relatora. Fiz uma leitura labial agora. Acompanha a relatora pelas conclusões. Ok. Andréa tem que dar um tempinho, porque a voz do André está chegando com atraso. Tá, então dá um tempinho porque ela chega. Todos ouviram o voto do conselheiro André? Tá. Conselheira Edeli. Divirjo no conhecimento e acompanho no mérito. Conselheira Amélia. Eu acompanho a relatora. Conselheira Viviane. Eu vou acompanhar pelas conclusões também, acompanho no mérito, no conhecimento e pelas conclusões no mérito, mantendo a coerência. Você acompanha no conhecimento também? Sim. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho a relatora. Conselheiro Dornelas, como vota? Eu também acompanho a relatora. Tá. Eu acompanho a relatora e também vou acompanhar a conselheira Edeli pelo não conhecimento do recurso. Então, ficou conhecido por maioria, né? Vencidas as conselheiras Edeli e Andréia, e no mérito foi por unanimidade negar provimento ao recurso, e foi por unanimidade, né? Negar provimento ao recurso, certo? André e Viviane, conclusões. Conclusões, André e Viviane. Perfeito. Com relação ao repetitivo, é igual, né? Então, acho que a gente não precisa votar, né? É idem, não é isso que a Adriana costuma fazer? Acho que é isso, né?
O 38 é idem, né? A mesma votação. Vou proclamar. Aplica a mesma decisão. Perfeito. Então, não conhecimento, conhecido por unanimidade, vencidas a Andréia e Edeli, e no mérito foi negado provimento por unanimidade pelas conclusões André e Viviane, certo? Então, conselheiro Dornelas, eu agradeço de coração a sua participação. Vou dar só um intervalinho para o conselheiro Caio voltar, mas eu peço não saírem para a gente não perder tempo. Só me despeço do conselheiro Dornelas e peço, então vou avisar aqui ao conselheiro Caio para ele voltar, peço para interromper a gravação por 2 minutos, até a entrada do conselheiro Caio, tá? Muito obrigada, até já. Eu que agradeço, um beijo a todos e até a próxima, né? Obrigado,